Prontinho, começamos a gravar. Já estávamos aqui conversando várias coisas que só o pessoal das sessões coletivas puderam ouvir, que eram questões um pouquinho mais íntimas e particulares, que não dava para falar assim em vídeos públicos, mas agora a gente vai começar a falar de uma forma mais cheia de exemplos, mas não exemplos tão próximos da minha vida, vários outros tipos de exemplos, sobre essa questão dos padrões familiares e como os padrões familiares influenciam na nossa vida de maneira geral, de quem está no despertar espiritual, mas quem está na dinâmica de chama gêmeas também. Então, gente, para quem estava aqui participando da sessão coletiva, eu estava aqui dando o exemplo da minha vida e da minha dinâmica, né? Se você não, se você não sabe desses exemplos, é porque você não estava na sessão coletiva ao vivo, e eu não vou falar dessas coisas em outros contextos, porque realmente são muito particulares e íntimos, mas eu queria dar exemplos aqui para o pessoal. Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais de maneira geral sobre esses padrões familiares. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês. Todos que estamos numa jornada espiritual, na altura desse campeonato, em outubro de 2024, todos já devem ter percebido que a jornada espiritual não é uma coisinha fácil, tranquila, leve, né? Que a gente está só, jornada espiritual, só luz, vibrando amor, delicinha o tempo todo. Não, a gente passa por altos e baixos. Inclusive, a gente está na energia da Roda da Fortuna esse mês, que é o mês 10, e hoje, na sessão coletiva, na mesa da Mestra Rovena, saiu a Roda da Fortuna 2 vezes, para vocês terem uma ideia. E a Roda da Fortuna, além de falar desses altos e baixos, dessas inconstâncias da vida, dessa característica da vida, de que uma hora a gente está em cima, uma hora a gente está embaixo, a Roda da Fortuna também fala de questões kármicas. A vida dá para a gente oportunidades de viver determinadas situações para sair dessa repetição, parece que não acaba nunca. Vai passando para fazer diferente, tanto em relação à nossa vida, em outros momentos da nossa vida, como em relação às pessoas que vieram antes de nós, aos nossos ancestrais. Então, quando a gente vai olhando para dentro, vai percebendo que existem padrões que a gente precisa se desfazer. Esses padrões afetam muito a nossa dinâmica de chama gêmea, mas muito, muito. Às vezes isso fica mais explícito. Atendendo vocês, basicamente 90% das pessoas que eu atendo hoje em dia são pessoas que vêm aqui do canal. Atendendo vocês, eu percebo que nem todo mundo acessa as questões de padrões familiares da mesma forma, no mesmo ritmo, nem todo mundo. Eu não sei dizer para vocês exatamente por quê. Talvez porque você já tenha trabalhado isso com outros profissionais, talvez porque não seja o momento ainda, mas eu tenho a experiência de ter trabalhado bastante os padrões familiares. Olha que legal. A gente trabalhou bastante os padrões familiares de uma pessoa, quando ela nem sabia que estava em dinâmica ainda, trabalhamos, questão com o pai, questão com mãe, questão com o pai, questão com mãe, repetia as questões, e vinha a mesma ferida algumas vezes, e a gente olhava de novo, descobrimos que a pessoa estava numa dinâmica de chama gêmea, e hoje a pessoa está reunida, teve todo o momento de separação, tudo aquilo que a gente já conhece, mas a pessoa está reunida, e a gente já não olha tanto para as questões familiares dessa pessoa, que é a pessoa que eu atendo. A gente olha, às vezes, até por questões do próprio gêmeo. Então, a espiritualidade faz com que a gente trabalhe no campo do gêmeo, e, gente, é incrível. É incrível. Mas não sou eu que controlo, tá? Não dá para você chegar, por exemplo, para mim e dizer assim, Débora, eu quero uma sessão para trabalhar o campo da minha chama gêmea. Não, minhas sessões não funcionam assim. Para quem já faz sessão comigo, sabe como é que funciona. Eu fecho os olhos e a espiritualidade vai dizendo o que, a gente vai trabalhar. Então, se for no campo da sua chama gêmea, a gente vai trabalhar no campo da sua... Não vejo a hora de ser essa pessoa. Peraí. Como trabalho coisas familiares? Já tentei trabalhar o financeiro e ver família. Não. Porque, gente, está tudo relacionado. As nossas questões financeiras estão relacionadas à família, as nossas questões de relacionamento estão relacionadas à família. É exatamente sobre esse o tema do nosso encontro hoje, que a gente acha que essas questões nossas são questões isoladas da nossa própria alma, mas são coisas que já vêm há gerações sendo trabalhadas. Então, quando a gente não olha para isso, aquilo ali fica reverberando e fica vindo para a nossa vida através de acontecimentos que a gente precisa olhar para fazer diferente.
Aqui, meu gêmeo é intrometido. Aparece em todas as sessões. É verdade. A gente nem está falando dele, a gente está focando em outras coisas, mas eu abro as cartas, tá lá, tá lá a energia dele. Eu acho impressionante. Tem mesmo, acontece essas coisas. Então, vai depender muito, gente, das sessões. Não tem. Eu acho até engraçado quando as pessoas vêm querer fazer a sessão Lumiar. A sessão Lumiar é R$ 175, mas o pacote de sessões tem um desconto, né? E a pessoa diz assim: eu vou fazer uma sessão para ver como é que são as sessões, tudo mais, para ver se eu fecho o pacote. Eu penso assim, mas não tem como saber. Tem uma sessão que vai ser a mensagem dos mentores, tem outra sessão que vai ser questão com o pai, outra que vai ser questão com a mãe, outra que é criança interior, a outra é uma cura energética, outra é uma limpeza. Não tem como saber por uma única sessão, né? Acontece de tudo. Mas, às vezes, atendendo vocês, eu percebo que algumas pessoas têm alguns padrões. A sessão comigo, pelo menos, a minha função com você vai ser algo muito parecido em todas as sessões, eu percebo isso. Então, não sei também por que isso existe, isso acontece dessa forma, mas também percebo que isso pode acontecer. De qualquer forma, voltando aqui aos padrões, a nossa dinâmica vem, muitas vezes, forçar a gente a olhar para esses padrões, de um jeito que a gente não tem opção. E, gente, é muito louco. Hoje eu soltei uma frase para uma pessoa muito importante na minha dinâmica, muito importante mesmo. Desde quando eu conheci meu gêmeo, essa pessoa é importante na dinâmica. E a gente passou um tempo sem se falar e tudo, e hoje a gente teve uma conversa. E ela conhece tudo, né? Enfim, não vou entrar em detalhes, mas uma coisa que eu falei para ela foi assim: quando eu olho para a situação que eu estou vivendo com a minha chama gêmea, tudo que eu quero é ir embora. Eu chego a ser. Que nem. Vocês acham que são só vocês que têm esses momentos, assim? Nem todo mundo passa por isso, mas tem as pessoas que passam, né? Esses momentos que olham e dizem assim: eu não quero essa pessoa. Você já passou por isso? Ou já viu alguém que está em dinâmica passar por isso? Pois é. Eu não sei vocês, mas eu já vi muitas pessoas assim, né? E eu também tenho os meus momentos, gente. Tenho os meus momentos. Que quando eu estou no ego, quando eu estou no ego, isso sai da minha boca. Eu não quero essa pessoa. Na minha primeira sessão, aqui, ó. Na minha primeira sessão, a Débora já perguntou se eu era chama. Justamente o que eu não queria saber nem olhar, só queria saber do financeiro. Gente, mas pior que uma coisa às vezes está atrelada à outra. O puro meme do eu não aguento mais. Os comentários são ótimos, gente. Nos encontros, vocês estão perdendo aqui. Exatamente, é esse meme. Eu não aguento mais, é bem isso. E aí que eu olho, não quero. Os meus amigos pessoais, eles já vão concordando, eles já entenderam como que tem que lidar comigo quando eu tô no ego, que é tipo assim, aceitar tudo que eu falo. Aqui, a Isa acabou de responder, ela já sabe, é bem assim. Ela aceita tudo que eu falo, ela diz, tem razão, é isso mesmo, é verdade, é isso. Não adianta discutir comigo, porque eu vou querer discutir, vou querer brigar, vou querer chorar, vou querer reclamar. Gente, eu também estou lutando contra esse ego aqui, né? Seria a ideia é a gente, assim, acolher essa parte nossa, que está lutando para sobreviver, né? Lutando para continuar nos mesmos padrões, no conhecido, mas eu também preciso lidar com isso. Então, assim, os meus amigos pessoais mais próximos, eles já ficam assim, eles dizem, tá bom. Então, fica aí, né? Eu não sei se vocês lembram da história que eu contei, que foi uma questão familiar também, que o meu pai saiu para viajar, minha mãe ficou sabendo por outra pessoa. Pois é, que eu passei por algo assim, quase que eu sinto que não saía do ego naquela história. Pois aconteceu outra coisa essa semana. Pois é, aconteceu de novo. Deixa eu ver o que vocês estão comentando no chat. A gente só quer dormir para ficar tranquilo e sonha com a criatura. Pois é, exatamente. Aí o que é que acontece? Eu estava essa semana passando por outra situação que eu olhei e disse, gente, não dá. E eu quero. E não, eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi ótimo. Foi ótimo. Eu me senti assim, com o nariz de palhaço, a cara toda pintada essa semana. Porque uma pessoa. Ó, presta atenção no nível da situação. Uma pessoa que eu já fiz sessões, eu acho que ela, não sei se ela chama de, mas se ela não está desperta, né, para dinâmica. E ela faz sessões sistêmicas, bem voltado para essa questão de olhar para os padrões familiares e liberar mesmo, né? Se vou fazer isso aí. Aí eu fiz assim uns 2 meses de sessão. Só que, só que os terapeutas sistêmicos, eles meio que desistem do meu processo. Eles dizem assim, tá fazendo o que aqui? Não dá mais. Não dá mais. Por quê? Porque quando eu vejo, gente, eu já estou olhando para pai, para mãe, para tio avô. Já olhei para tio avô.
Vocês têm noção do que é isso? Para tio do meu pai, eu já olhei para tudo que vocês possam imaginar. Eu já caí em perceber padrão associado à minha vida, tudo que vocês possam imaginar. E aí chegam essas pessoas que trabalham com constelação, com sessão sistêmica, e dizem assim, você está fazendo o que aqui? Solta isso. E eu penso, mas como que eu solto? Porque quando eu vejo, eu já estou no padrão. Eu só reparo que eu estou no padrão quando eu olho e digo assim, gente, mas eu já estou no padrão. E eu trabalho com isso, tá? Gente, eu trabalho com isso. E no decorrer do atendimento das pessoas, a gente vai vendo as mudanças. A gente vai vendo as mudanças. Gente, tem coisas que acontecem. Já teve gente do atender? Sério. A pessoa veio na primeira sessão com uma questão financeira. Né? Era uma questão financeira, a pessoa não tinha nenhuma perspectiva. Ela dizia assim, eu quero manifestar essa coisa bem grande aqui na minha vida daqui a uns 10 anos. Sério, isso já aconteceu. Preste atenção nessa história. Para daqui a uns 10 anos. Quarta sessão, a pessoa conquistou essa coisa que ela queria num período de 10 anos. Quarta sessão. Ela chegou na sessão dizendo assim, eu só quero abrir o meu coração para abrir os caminhos para daqui a uns 10 anos eu conquistar isso. 10 anos. Era a perspectiva da pessoa. Quarta sessão. Na quarta sessão, essa pessoa me chegou dizer, e era uma questão que envolvia questões familiares, limpou questões familiares, e simplesmente essa meta foi alcançada, essa meta de 10 anos foi alcançada em um mês. Aí eu observo isso e digo assim, Deus, gratidão. Manda mais casos assim incríveis para eu contribuir no processo das pessoas. Agora, vocês imaginem a frustração de eu não conseguir ajudar a mim mesma no processo. Porque muitas vezes eu tenho dificuldade de mexer em mim em relação a isso. E aí percebo que no meu processo, na minha dinâmica, o que acontece é que eu sou jogada no padrão. Eu percebo assim, quando eu menos espero, eu estou vivendo no padrão, eu digo, opa, isso aqui já aconteceu na minha família, aí eu olho, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, aí vou entender o que está por trás de tudo aquilo que eu estou vivendo e digo, tá, entendi. Como que eu saio disso? Ela vai deixar com os pais o que é dos pais, ficar só com o que é meu, fazer tudo aquilo que eu já conheço, que eu já trabalho, que eu já uso com outras pessoas e faço comigo, e dali uma semana, uma coisa super parecida, mas com uma nuance diferente daquela história, eu já tenho que olhar de novo para mim. Gente, olha, eu vou dizer para vocês. Eu vou dizer para vocês, o meu processo envolve isso. E aí, que eu sempre digo isso nos vídeos, os vídeos mais antigos, né? Porque ultimamente eu tenho gravado praticamente os vídeos do canal, são os nossos vídeos aqui dos encontros das sessões coletivas. Mas, em vários vídeos eu já tinha, eu dou a fórmula. A fórmula é o amor incondicional. Só que o ego não vibra no amor incondicional. O ego vai para a mágoa, vai para o medo, vai para o ressentimento. O ego não está vibrando no amor incondicional. Por isso que a gente tem que ter um olhar para esse ego, nesse sentido de dissolver essas camadas, essas barreiras que o ego construiu para se proteger da dor em relação àquilo que está sendo vivido. Só que isso é extremamente desafiador. Tem uma saída fácil e rápida? Tem, o amor incondicional. Agora, tu consegue o tempo todo vibrar no amor incondicional? Porque, assim, eu não sei, eu acho muito bonito quem diz que consegue. Eu acho lindo, do fundo do meu coração, eu acho lindo. Eu olho e digo assim, um dia eu quero ser que nessa pessoa que vibra no amor incondicional 24 horas por dia. Mas tu consegue? Porque eu ainda não consigo. Eu vou mentir para vocês? Eu não sei fazer isso. Eu não sei fingir que eu sou uma coisa que eu não sou. Meia horinha vale, meia horinha é ótimo. Naquela hora da meditação, né? Aí você sai da meditação, aí você se depara com o padrão de novo, aí tá lá. Aqui, ó. Essa coisa de olhar muitas vezes a mesma questão cansa demais, cansa, é verdade. Meia horinha vale. Então, olha só, né? O que acontece? Essa parte nossa é dissolvida com esse amor incondicional, mas às vezes a gente não consegue, gente. E a gente tem que se perdoar por não conseguir. Esses últimos dias eu estava muito no ego, muito, muito. E aí eu procurei uma sessão, mais uma sessão, porque essa pessoa que me atendia, e que a gente ia repetidas sessões, e ela pegou e disse assim, Débora, eu vou te indicar aqui uma apometria, um negócio, para olhar para questões ancestrais. Eu disse, vou olhar, que a minha consteladora já desistiu de mim, essa pessoa já está me indicando outro, eu vou para a apometria.
Fui para apometria. Na hora da sessão, eu contei, gente, eu passei 15 minutos da sessão, falando todos os padrões, porque saber eu sei quais são. E aí eu fui lá dizer, olha, porque eu tô passando isso, porque minha mãe já passou por isso, porque meu pai já passou por isso, porque eu tô... Aí contei tudo, né? Aí depois, tá bom. Aí fomos para a sessão, e eu lá, ouvindo as coisas, é maldição disso, maldição daquilo, é chip, implante, é tudo. E eu lá, ouvindo, né? E aí ele dizia que você tem que relaxar. Eu relaxei. Só eu dormi e acordei, ele fazendo o quê? Isso que a gente fez na nossa sessão coletiva de hoje, que é uma coisa muito comum de acontecer, né? Que eu já fiz várias vezes comigo mesmo e com vocês em sessões também, que é a gente separar essas energias, deixar com nossos ancestrais. E aí, gente, que seria lindo se a gente fizesse isso uma vez e tudo já tivesse resolvido. Seria lindo se a gente fizesse isso numa sessão e um mês depois a gente manifestasse um negócio que a gente queria conseguir em 10 anos. Se todo mundo passasse por algo assim. Mas não é assim que funciona. Minha primeira constelação familiar foi 15 anos atrás. Foi há 15 anos. 2000 e sei lá quanto. Porque agora também vocês querem demais que eu faça a conta agora e sai. Só sei que foi há 15 anos. Mas foi há 15 anos. E muitos anos depois, eu estava lá fazendo e foi a mesma coisa. Olha a humilhação. Quer dizer, naquela sessão de 15 anos atrás, uma pessoa subiu num banquinho que estava me representando e olhou para o pai de cima, julgando que o pai é isso, o pai é aquilo, o pai não é adulto o suficiente, o pai não se comporta como adulto, o pai julgando que é aquilo que eu tinha dito, jurando que eu nunca tinha feito nem faria. E aí a mulher, e eu assim, né? Minha nossa, pois ali aconteceu, certo? Anos depois de anos em depressão que eu passei, anos depois, com outra constelador, com outras pessoas, ambas eu cheguei na sessão sem conhecer ninguém, apenas o profissional, na primeira nem o profissional conhecia, na segunda conhecia o profissional? Conhecia. Gente, não conhecia? Acho que não conhecia, não. Não conhecia, não. Não conhecia. Ambos eu não conhecia nem o profissional. Gente, anos depois, no meio da constelação, a pessoa que estava me representando sentiu de pegar um banquinho, subiu em cima do banquinho, olhou para a pessoa que estava representando o pai e começou no negócio, tinha um julgamento do pai. Anos depois, anos, quer dizer, né? E aí, ali, quando 15 anos atrás eu fiz a minha primeira constelação, a minha vida, meninos, os caminhos se abriram. Eu comecei o ano em depressão, eu terminei o ano namorando e no Réveillon em Amsterdã, quer dizer, a gente fez uma limpa, né? Mas aí, anos depois, eu voltei para o mesmo padrão, eu estava lá, julgando o papai. Julgando o papai. Aí, o que eu estou passando a minha dinâmica agora? Coisas que eu julguei, papai. De novo! Mesmo sendo terapeuta, mesmo fazendo sessões sistêmicas, mesmo fazendo. E aí você me pergunta, e daí, então, Débora, vale a pena? Vale a pena? Porque assim, eu estou achando que não vale nem a pena. Vale a pena, porque a gente aprende. Porque a gente vai, ó, soltando camadas e camadas desse julgamento, desse olhar desesperador, desse olhar, desse julgamento. E por que é assim, Débora? Porque eu já contei para vocês que eu sou uma pessoa resistente, o meu ego é duro na queda, é insuportável. É resistente, sim. Eu vou mentir. Não, eu me recuso, gente, a chegar para vocês aqui e pintar a máscara de uma coisa que eu não sou. Sou gente. Eu tenho ainda. Ah, igual cebola, várias camadas, ou repolho. Eca. Cebola é bom, mas repolho é... Enfim, né? Então, é isso, são várias camadas mesmo. Lá vamos nós. Mas, quando foi essa semana que eu olhei e percebi, estou passando por uma coisa na minha dinâmica que eu julgava de novo o meu pai. Eu pensei, eu já fiz isso aí. Isso aí, que a minha chama gêmea está fazendo comigo, que o meu pai fez com a minha mãe, eu já fiz com alguém. E aí, olha o que a espiritualidade me fez fazer. Eu só saí do ego hoje, depois de dias, e eu já em pânico, porque hoje era o dia da sessão coletiva, eu já ia dizer, meu Deus do céu, a mesa do mestre Rovendo, o povo, estão tudo me esperando, e eu vou chegar lá com ódio no coração, porque o que eu tenho aqui é ódio no coração, que eu preciso soltar. E eu não conseguia soltar, porque eu só estava lá, na resistência, no ego, na raiva. Aí eu pensei,
que eu tenho que fazer? Fechei o olhinho, ó, a espiritualidade me levou para uma sala de cura. E sabe quem estava lá na sala de cura? Eu. O meu fractal, um fractal de alma, meu, de quando eu estava no lugar que hoje a minha chama gêmea está. E que o meu pai já está também, né? Então, assim, eu fui lá para aquele meu fractal de alma e disse assim, eu te libero. Tá perdoada. Tá perdoada por ter feito isso, 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 isso e isso, que hoje a sua chama gêmea está fazendo com você. Então, por já ter feito isso com outra pessoa, o que eu criei na minha vida? Sentindo culpa por já ter feito isso com outra pessoa, estava co-criando a mesma coisa, fazendo o meu gêmeo fazer a mesma coisa comigo, uma coisa que eu odeio, mas que quando eu fechei o olhinho, estava lá, sendo eu fazendo com alguém, anos atrás. Ficou a culpa, culpa gera autopunição. E a culpa também, e o julgamento, né? E o julgamento, porque aquilo que eu já fiz com outra pessoa, meu pai também já fez com a minha mãe. Então ficava aquela coisa, ó, aquele emaranhado. Aí lá vai eu me liberar, me perdoar, liberar a chama gêmea, perdoar a chama gêmea, liberar pai, liberar todo mundo, né? Deixar todo mundo que é de todo mundo, ficar só com o que é meu, aquela coisa toda de sempre. E aí, de novo a pergunta, vale a pena? Vale, porque agora eu estou plena. Estava antes? Não estava. Estava rodopiando, virada no giraia, estava igual um furacão nervoso, e agora eu estou bem. Né? Quer dizer, limpei mais uma camada desse negócio. Porque quando a gente limpa essas camadas, a gente não precisa mais ficar naquele sofrimento. Então, vocês que já fizeram sessões comigo, que a gente acessou questões familiares, vocês sabem que quando a gente acessa aquilo ali, aquela dor já não vem de novo, ou se vem, já não nos machuca da mesma forma, e aí ela vai parando de se repetir. É para isso que a gente limpa esses padrões familiares, para que a gente pare de sentir essas dores, e são camadas, e às vezes a gente entende, gente, mas não processa, não libera, não perdoa, porque são coisas que eu falei para vocês, acho que eu pulei essa parte, se eu tiver falado, ótimos. Repito agora, que eu falei para vocês, que eu falei para uma pessoa muito importante na minha dinâmica, que eu falei é o seguinte, ó. Eu disse o seguinte, continuar nessa situação com essa pessoa fere me dá a sensação de ferir a minha dignidade, fere o meu ego, continuar nessa situação com a minha chama gêmea, fere o meu ego, fere a minha dignidade. Eu olho e penso assim, se eu continuar nisso aqui, eu não tenho amor próprio. Se eu um dia aceitar essa pessoa na minha vida, eu não tenho amor próprio. Mas se eu decido deixar tudo para trás e me convenço no meu juízo, na minha cabeça, que eu não quero essa pessoa, que não faz sentido, que não tem sentido, está ferindo minha dignidade, está ferindo o meu ego, não posso aceitar isso é falta de amor próprio, não sei o quê. O discurso faz total sentido. Para mim, para qualquer pessoa que estiver ouvindo. Mas eu sinto que fere a minha alma. Gente, olha que coisa mais doida. E aí, esse discurso que faz tanto sentido no mental me deixa pesada e angustiada. E aí, quando eu solto esse discurso e digo, ok, é a minha chama gêmea, essa pessoa está fazendo isso para espelhar alguma coisa que eu preciso ver, deixa eu entender o que essa pessoa está querendo que eu veja, de onde vem esse padrão, onde que eu não perdoei quem, o que está faltando. E aí eu olho com esses olhos, eu tiro esse peso e relaxo. E aí eu olho e digo, puxa vida, é isso. E aí, o que eu percebo? Eu percebo isso. Se eu tento sair da dinâmica, me convencendo com argumentos plausíveis, que qualquer ser humano concordaria, que eu tenho que sair dessa dinâmica e nunca mais olhar para esse cidadão na minha vida, a minha alma fica pesada, ferida. Então, eu fico tendo que escolher. Ou eu escolho ferir o meu ego, ou eu escolho ferir a minha alma. Vocês percebem isso? Vocês já se depararam com isso? Está claro para vocês esse embate aqui entre o ego e a alma? Deixa eu ler os comentários de vocês, estão muito bons. Já fiz exatamente isso, afastando ele drasticamente, mas o peso era, assim, gigantesco. Gente. O sentir e o mental não falam a mesma coisa. Acontece exatamente isso comigo. Minha cabeça pensa uma coisa e meu coração outra. Olha só Jesus. Tem que se sentir digna, sim, isso é importante, mas não necessariamente deixar de amar.
Isso que é difícil, tem que se afastar e se curar, exatamente. E perceber, no meio desse processo, o que é que essa pessoa, essa chama gêmea, parar de olhar para essa pessoa. Vocês escutam isso em outros canais, porque eu vejo outros canais muito bons, gente, falando sobre isso. Parar de olhar para essa pessoa como esse personagem que parece que está fazendo tudo que está fazendo para te atacar pessoalmente. Não é essa a função da nossa chama gêmea. E isso que é muito importante que a gente saiba. A função da nossa chama gêmea é fazer o que precisa ser feito para apontar na dor que está ali em algum lugar da gente e que a gente passa desapercebido sem querer olhar para aquilo ali, porque senão vai doer demais, e aí ele faz exatamente o que vai cutucar aquela dor e você vai. E só pela nossa chama gêmea. Meu amigo, nem pai nem pai nem mãe você tem a condição de passar por essa situação e conseguir sair de perto e dizer assim, porque a alma gêmea você não consegue. É o amor incondicional. É tão doido que você não escolhe não ter amor incondicional pela sua chama gêmea. Você não escolhe. Se alguém consegue escolher não amar sua chama gêmea, você me explique como é que você fez isso. Porque não dá. Não dá. Você não consegue. Então, como você não tem essa escolha de não amar essa pessoa é a pessoa ideal para fazer todas essas coisas. Porque no final, você não vai ter opção a não se olhar para essa dor. E no final você ainda vai amar essa pessoa. Você não está amando o personagem que faz isso e esse comportamento. Não é isso que você ama. Você ama a essência dessa pessoa, porque você conhece a essência dessa pessoa, porque a essência dessa pessoa é a sua essência. Você consegue ver através dessas atitudes. Você sabe que essa pessoa não está fazendo isso porque essa pessoa, nossa, ela te odeia e não tem a menor consideração por você. Dói nela também fazer as coisas que ela faz. Ela não consegue. E aí ela faz o que ela faz para doer, tem que doer na gente, para a gente olhar para aquilo ali e, no final, limpar e continuar amando essa pessoa. Porque se for seu pai e sua mãe, muitas vezes, uma pessoa consegue passar o resto da vida, cortei com pai, cortei com mãe, nunca mais. Ixi, pode até adoecer depois. A pessoa tem um câncer, mas não olha mais para o pai nem para a mãe. Agora, para a sua chama gêmea, eu te desafio. Eu te desafiei. Tu aceitaste o meu desafio, né? Então, assim, te desafio. Será que ninguém pegou, né? Todo mundo que pegou essa referência, não. Isso é um meme antigo da internet. Raras pessoas pegarão, mas tudo bem, vamos lá, continuando. Era só um crush. Aqui, ó. Podem passar 40 anos. 40 anos. Esse é o nível dos comentários que está aqui nas sessões coletivas. Você entende? Tu passa 40 anos, você está ali com aquela pessoa, né? Por quê? Porque essa pessoa, você não tem escolha. Existe algo que liga vocês de uma forma mais profunda. Ô, gente, por que vocês acham que as pessoas que mais magoam a gente são as pessoas que a gente mais ama? Porque se a gente não amasse, não ia magoar, né? Ô, gente, se a gente. Ó, você tá no meio da rua com uma pessoa. E aí você tem uma discussão com a pessoa. Você fica lá pensando, nossa, aquela pessoa, aquela atendente de supermercado, você fica lá um mês remoendo que aquela atendente de supermercado te tratou mal. Você não fica, 3 dias você esquece, cidadã. Ou então você fica lembrando, mas não com a dor que seria se fosse o seu pai ou sua mãe fazendo a mesma coisa com você. Quando é seu pai e sua mãe, a dor é maior. Por quê? Porque você tem um vínculo de amor com essas pessoas. Mas com pai e com mãe, muita gente consegue romper. E assim, machucou, então também vou sair de perto dessa pessoa. Mas com a chama gêmea é muito complicado, gente. É muito complicado. Porque ou volta em memórias. Cortei, Débora, não falo mais com a minha chama gêmea tem 5 anos. Mas você está aqui assistindo esse vídeo porque provavelmente você lembra que ela existe, não é mesmo? Hein? Não é verdade? Aqui, ó. Eu amo quando ela do nada vai para a risada da Marlene. Rose! Olha que alguém pegou aqui a referência. Gente, eu pensei que ia passar desapercebido. Rose pegou a referência. Então, o que é que acontece, né? Exatamente. Exatamente. A gente está lá e a gente está lá repetindo aquilo ali. Com a nossa chama gêmea, a gente não consegue esquecer. Volta, mesmo que você não tenha mais contato com o cidadão, aquilo ali que aconteceu vai gerar lembranças e coisas, tudo mais, de coisas que você ainda precisa processar. E a escolha da nossa alma e da espiritualidade e tudo mais foi que fosse através daquela pessoa, porque com aquela pessoa a gente não tem escolha. A gente vai olhar, ou a gente olha, ou a gente olha. Ou a gente consegue, ou continua sofrendo. Não tem o que fazer. E às vezes o pobre não fez nada demais. A gente sabe que às vezes a pessoa fez o quê?
curtiu a mensagem de outra. Aí você já tá assim, ai meu Deus, doeu meu coração, curtiu a mensagem da outra pessoa. Por quê? Aí você vai ver que aquela curtida, aquela mísera curtida que te doeu tanto o coração, estava ali falando de um padrão familiar, de um negócio que aconteceu anos e anos, décadas atrás, para você ver como dói. Né? Mas tá lá, a coisa aconteceu para poder remexer o que tem que remexer em você e você olhar para o que tem que olhar. Então a gente acha que é bobagem, né, essa questão dos padrões familiares, mas, gente, não é. Não é, não é, não é, não é, não é. Tem situações, por exemplo, vamos supor que você passou por uma situação de... Nossa, eu já passei por situações de ver a chama gêmea tendo passado por humilhações, e hoje ela tem um comportamento X que espelha o medo de passar novamente por humilhações. Tem isso, e aí a gente vai olhar, vai limpar, vai fazer tudo. Não pensem, deixa eu ver aqui a mensagem de vocês. Vem assim, te humilha e você tá lá morrendo de amor. Te humilha e você tá lá morrendo de amor. Você não tem opção de não amar. Eu falei para essa pessoa hoje, que eu disse para vocês, que é muito importante a dinâmica, que conhece toda a história desde o começo. Eu disse para essa pessoa, eu disse, não tem opção de não amar. Se eu tivesse, talvez eu não estava mais amando mais. Mas eu não tenho opção. Eu só amo mesmo, pronto. Aqui, ó. Se você tá lá morrendo de amor, foi uma luta até eu saber que estava na dinâmica. Eu ficava pé da vida comigo mesmo, indignada. Como eu não conseguia esquecer ele, sair daquilo mesmo, ele me chateando e me magoando. Gente, é puxado, é puxado. Então, a gente, por exemplo, se você se sentiu no seu padrão familiar, existe uma situação em que, sei lá, você não se sentia vista perante os seus pais, pode ser que a sua chama gêmea tenha comportamentos que façam com que você não se sinta vista, e ali você tenha que retomar aquela situação com seus pais. Então, pode ser tanta coisa, pode ser padrão de relacionamento, pode ser de relacionamento afetivo, porque os seus pais viveram um determinado modelo, você absorveu aquilo ali, e aí você repete aquele modelo, e aí tem que cortar esse padrão. Pode ser que você passou por situações, sua mãe passou por situações. Isso acontece muito comigo. Minha mãe passou por situações, eu tomo as dores da minha mãe, e aí o que acontece? Eu passando pela mesma situação com a minha mãe, repetindo. E quem é que sofre? Eu e o meu gêmeo, né? Porque a gente tem que transmutar esse negócio, e antes de transmutar, a gente passa pela situação que dói no ego, então a gente vai lá, passa, respira fundo, faz as liberações que tem que fazer, mas isso acontece. Tem acontecido recentemente na minha dinâmica, tem acontecido muito isso. Eu pegando as dores da minha mãe e passando por situações que ela passou, para poder entender que não, a nossa família não precisa mais passar por esses padrões. Não, eu não preciso sentir a mesma coisa que a minha mãe sentiu. Eu não preciso passar pela mesma coisa que a minha mãe passou. Eu não preciso ter o mesmo relacionamento que os meus pais tiveram. Meus pais tiveram um relacionamento, por serem chamas gêmeas, vocês imaginam, né? Aquela coisa muito intensa. Então, eu sempre, desde de criança, que eu pensava que um relacionamento normal entre casal era uma coisa muito intensa. Só que intensidade, no caso dos meus pais, também gerou muita confusão. Então, também associo intensidade à confusão. Então, olha que coisa, né? Eu acabo criando tudo isso na minha vida também. Deixa eu ver o que vocês estão colocando no chat aqui. Você acha que tá ficando doida. Olha, é verdade. Você acha mesmo, que você olha e diz assim, eu quero sair disso aqui, não consigo sair disso aqui. É a cara da gente, não falou disso na sessão passada, né? A cara do povo que é acostumada a esquecer as pessoas rapidinho. Não é o caso de uma pessoa que tem um ascendente em câncer como eu, não é o caso da maioria dos cancerianos que conheço, que só vira a página e acabou. Não. Você tá lá, opa, vou virar a página, e tenta virar a página e não consegue. Isso aconteceu. A minha chama gêmea. Não deu, não deu. Ele achou que ia ser assim, ele ia viver a vida dele e ia pensar assim, acabou, nunca mais vou ver essa pessoa. Não é assim que funciona. A vida não deixou acontecer dessa forma, não é mesmo? Então, gente, a gente precisa aprender a ter a serenidade necessária para olhar para esses padrões. Porque eu falo por experiência própria, na minha vida e na minha dinâmica, foi muita repetição de padrão. Muita repetição de padrão. Agora, Débora, o que faz mais a gente permanecer enredados nesses padrões e permanecer, né, repetindo, repetindo, repetindo? Quando a gente julga.
Então, quando a gente julga a nossa mãe ou nosso pai, por exemplo, pode observar na sua dinâmica. Faça uma listinha das coisas que você já julgou na sua mãe, as coisas que você já julgou no seu pai, e observe como que isso se apresenta na sua dinâmica. Tem alguma coisa. Normalmente tem alguma coisa. No mínimo, uma coisa grande vai ter. Normalmente, na minha dinâmica é muita coisa. Então, por exemplo, eu sempre olhei para a situação da minha mãe e dizia, nossa, jamais eu vou querer passar por uma situação dessa. Oh, meu Deus. Jamais, nunca. Por que eu digo jamais eu passaria por uma situação dessa? Porque eu estou julgando que aquilo ali é errado, porque eu jamais vou querer passar por uma situação horrorosa daquela. Tolinha, exatamente. Jamais vou querer passar por uma situação daquela. Aí o que acontece? Eu estou lá passando. Não é assim? Exatamente. Quando eu julgo meu pai por várias coisas que ele fez, nossa, eu jamais faria um negócio desse com alguém. Aí me pego lá fazendo a mesma coisa. Né? Então, normalmente isso acontece. Quando a gente julga, é muito comum que a gente passe. Por quê, gente? Porque só passando na pele é que a gente entende o que é estar do lado daquela pessoa, né? Então, vamos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pera. Tem várias coisas aqui. Mas não tem como ir buscar infinitamente padrões familiares. Sim, exatamente. Tem que ir para o vazio, silêncio, voltar para si mesmo e soltando o personagem que sofre. Perfeito, perfeito. Exatamente. Pode deixar vir o que tiver que vir, porque vai vir, mas não precisa ir buscar, porque eu acredito que esse seja um caminho infinito, ficar reficando o personagem que sofre. Exatamente. Exatamente. Só que isso, quem entende? Quando a gente está lá, na consciência, no silêncio, na alma, e está lá, ó, conseguindo vibrar no amor incondicional, silenciando. Mas esse ser que passa pelo contexto, que é o meu caso, quando menos espero, eu já estou lá no padrão, eu digo, eita, tem que olhar. Que eu não procurei, eu só me vi. Então, esse tenho que olhar é onde eu me pergunto isso. Quem que eu ainda não perdoei? Quem que eu ainda não liberei? Hoje eu percebi que era a mim mesma. Hoje eu percebi que tinha, e é engraçado, porque eu sonhei essa noite com um ex, que finalmente eu sonhei que eu estava soltando essa criatura, porque num sonho anterior com ele, eu tinha sonhado que eu dizia assim, eu vou te amar para sempre, Deus que me defenda. Deus que me perdoe também, essa expressão, mas não gostaria. Né? Então, assim, hoje eu já sonhei que alguma coisa no sonho acontecia que eu soltava, assim, eu ficava, nossa, acordei aliviada. Então, quando você menos espera e você se depara com aquele padrão, não é que você vai buscar. É que, bom, está acontecendo alguma coisa aqui comigo. Quem que pode ser que eu ainda esteja julgando? Quem que pode ser que eu ainda esteja honrando, né, em lealdade? Por que eu ainda estou em lealdade? Outra coisa que acontece, às vezes a gente entra em lealdade a padrões familiares, porque existe uma vontade inconsciente do ser humano de pertencer. Então, se você quebra um padrão familiar, inconscientemente você diz a si mesmo que você já não pertence àquela família. Que você já não está seguindo o mesmo padrãozinho. Então, você tem que também se liberar dessa associação de que eu pertenço quando eu repito padrão. Então, você vai liberando esses padrões por N fatores, né? Hoje, eu me percebi precisando me perdoar por aquilo que eu já tinha feito, que era uma coisa que meu pai já tinha feito e que eu julgava. Então, assim, por ainda existirem partes minhas que julgavam, hoje eu consegui liberar. Existe, como a gente leu aqui nos comentários, né? Foi muito, muito bem colocado, essa possibilidade de você perceber que o padrão está ali acontecendo, silenciar, deixar a coisa ali vir, deixar a dor, que às vezes vem junto com a dor, que essa dor às vezes é bem profunda, chegar ali, processar e liberar. É uma forma. E aí, gente, tem um detalhe. Passados os processos que a gente passa, existem muitas formas diferentes de passar. Muitas formas. Porque a gente vai fazer liberações de várias maneiras possíveis. Algumas delas vão trazer essa clareza, né, sobre padrões que vão ser úteis por algum motivo. Você não está passando por aquilo ali, tendo consciência daquele padrão por nada. A vida não funciona assim. Não funciona assim. Tudo que acontece com a gente acontece por um motivo. Se você, na sua jornada, você percebe, por exemplo, que você nunca fez terapia,
e você nem tem vontade de fazer. Você está assistindo aqui esse vídeo e tudo mais, você vê que a gente está aqui gravando isso aqui numa sessão coletiva, mas você não sente de fazer sessões e tudo, e você consegue deixar que essas situações aconteçam com você, você silenciar e liberar com tranquilidade, sem resistência, sem julgamento, sem e o julgamento aí da sua chama gêmea, de si mesmo, ou de quem veio antes, ou de qualquer pessoa que esteja passando por alguma coisa semelhante, se você consegue fazer isso, ótimo. Tem pessoas que vão precisar de ajuda. E às vezes essa ajuda ela vem sem precisar identificar aquele padrão, mas às vezes ela vem precisando identificar. Pessoas que são mais racionais, muitas vezes precisam, para conseguir integrar aquele processo, ela precisa também entender. Isso é um caso muito comum na minha própria jornada. Eu ainda tenho, não significa que vai ser sempre assim, mas eu ainda tenho necessidade de entender algumas coisas que acontecem. Por que eu estou passando por isso? E aí, para que eu estou passando por isso? Qual o aprendizado que eu preciso ter passando pelo que eu estou passando? Eu ainda tenho essa necessidade. Mas se você não tem essa necessidade, se para você está tudo bem passar por determinadas coisas e você consegue perdoar e liberar e tratar as situações com amor incondicional por si mesmo, por si mesma, pela sua chama gêmea, pelo seu pai, pela sua mãe, por todo mundo envolvido, você já consegue fazer isso? Dê graças a Deus. Dê graças a Deus, porque não é uma coisa tão fácil de alcançar. Eu acredito muito que tem muita gente que lida assim, na dinâmica de chama gêmea, que atravessa os processos de uma forma muito natural, precisando, simplesmente sentindo e deixando passar e deixando a vida seguir. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Eu ainda preciso entender algumas coisas. Talvez porque eu ajudo pessoas. Talvez o meu processo seja como porque eu entendo determinados padrões e eu também ajudo outras pessoas que passam por situações semelhantes. Então, pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido. Mas se você consegue, gente, é o caminho. O caminho é o amor incondicional, não tem como, por você, pela sua chama gêmea, pela situação que você está vivendo, pela vida, pelos seus mentores, por tudo. Esse é o caminho. O caminho que é o caminho de conexão com a fonte. Eu sempre falo isso. O meu disse que estava trabalhando muito, e quando sobrava tempo, eu descansava. Eu via ele saindo comigo sexta, sábado, eu no ego me sentia abandonada, bloqueei. Acontece isso mesmo. Eu apaguei, eu agora, na última crise, que eu estava no ego, assim, lá em cima, sem conseguir olhar pelo amor incondicional, apaguei todas as mensagens. Todas. Tudo, de todos os canais, de todas as mensagens, de todas as coisas. Foto, mensagem, tudo. Vocês podem imaginar. Paguei. Ah, você se arrepende? Eu não. Me arrependo do que não fiz o que eu fiz, não me arrependo, não. Pronto, já foi. Já era, já. Vida nova. E aí, sabe o que eu percebi? Uma coisa interessante? Que fazendo isso, né? Excluindo o contato, apagando todas as mensagens e tudo mais, eu percebi que eu fiz isso muitos anos atrás. Eu percebi que lá atrás, quando eu estava me sentindo ferida, foi isso que eu fiz. Aí, dessa vez, eu me peguei fazendo isso de novo. Eu ainda estava no ego, sim. Eu ainda estava falando esse tipo de coisa, de eu não quero mais, eu não quero essa pessoa na minha vida. E aí, aquela história que eu falei para vocês antes, né? Quando eu faço isso, eu tenho argumentos plausíveis para dizer que essa pessoa não merece estar na minha vida. Mas quando eu olho pelo. Mas isso dói sempre na minha alma. Dói na minha alma. E aí, quando eu faço isso, é horrível, né? Aí lá vai eu voltar para o amor incondicional e poder ficar mais tranquila. E, gente, eu acho interessante poder falar isso para vocês de um lugar muito aberto, muito sincero, muito honesto sobre o meu processo. Porque eu podia explicar várias coisas para vocês aqui sem falar sobre o que acontece comigo. Seria muito legal. Sabe por que seria muito legal? Porque aí eu sou a pessoa que não erra, não tem problemas, que vibra no amor incondicional 24 horas por dia, que não tem resistência nenhuma e que tenho todo o caminho para te dizer, tá aqui, ó, vai por aqui que a resposta é essa. Mas não, às vezes eu estou atendendo vocês e a mensagem que vem para vocês é uma mensagem para mim também. Eu fico repassando, porque o recado, né? Eu estou aqui passando o recado, bem assim, tranquilo, fingindo que não é nem comigo. Né? Mas é comigo, sim. Porque vem a espiritualidade mostrando, tá vendo? É assim que você está fazendo. É isso que você está fazendo. Você vai continuar fazendo assim? Esse recado é para você também.
Então, eu também passo pelos processos. Na hora que eu estou atendendo você, com muita humildade, eu digo para você, não sou eu que faço. É a minha espiritualidade, é a sua espiritualidade, são as nossas egrégoras trabalhando para passar. Eu sou um canal, mas eu também estou em processo. Eu ainda não estou, né, a pessoa mais evoluída do planeta. Não, gente, eu não tô, tem um chão ainda para percorrer. Seria muito cômodo, muito interessante chegar nesse lugar, mas não acho que esse é o meu propósito, nunca foi me colocar num lugar de superioridade e achar que eu sou melhor do que os outros, porque, sei lá, consigo fazer isso. Não, eu também não consigo sempre. Eu também entro no ego. Eu também sofro com isso. Mas também trago para vocês como que é a consequência. Se você fizesse isso, eu te odiaria. Aí, você tá vendo aqui. Ó. Eu percebi que nós trabalhamos com curas para ter repertório, estamos colocados nos mais variados modelos de desafios. Verdade, Thiago, verdade. Eu percebo isso também. E a gente vai passando, vai transmutando, vai aprendendo e vai ajudando outras pessoas também. Eu também percebo que acontece isso. Mas eu estou trazendo isso para vocês para dizer para vocês que é desafiador mesmo. Para mim, questões sistêmicas, gente, questões familiares, para mim, são, assim, olha, o meu calcanhar de Aquiles. É onde me pega, quando eu menos espero, eu estou lá repetindo um padrão novamente. Mas, de novo, como eu disse para vocês, a saída é o amor incondicional. Você consegue vibrar no amor incondicional 24 horas por dia? Se você consegue, dê graças a Deus. Jogue suas mãos para o céu e agradeça, porque você já deve estar com a sua chama gêmea. Não é igual a música do Kid de Abelha, jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Porque se você já está vibrando amor incondicional 24 horas, dificilmente você não está com a sua chama gêmea, né? Porque assim, esse é o propósito. A gente está caminhando para isso, mas a gente é humano, então a gente tem que também, e esse foi o meu grande aprendizado do dia, se perdoar. Eu não imaginava que a espiritualidade ia me levar nesse lugar hoje. Gente, eu precisei muito pedir por essa cura. Porque eu passei muitos dias, essa semana eu não atendi. O meu processo está tão puxado, para vocês terem uma ideia, que eu cheguei, é porque eu não estou com a minha agenda aqui, mas nos meses passados, né, cada mês eu ia tendo mais atendimentos, mais atendimentos, mais atendimentos, mais atendimentos. Começou assim com eu percebendo, sei lá, uns 90 atendimentos por mês, aí depois foi para 100, aí 115, aí 120, aí 130, um negócio aqui que foi aumentando. Até que tá tão puxado, desde que a gente começou as sessões coletivas, está mexendo em tanta coisa na minha dinâmica, tão rápido, que eu não consegui mais processar. Essa semana deu uma diminuída, assim, porque eu pedi para a espiritualidade, não me manda não. Não me manda, não, só me deixa eu fazer o que eu dou conta de fazer, pelo amor de Deus. Cada pessoa que eu ia atender, eu estava ali, ó, fazendo as minhas orações, porque eu não vou deixar, não é porque eu estou no ego, na minha dinâmica, que eu vou influenciar a sua dinâmica. Gente, eu atendo pessoas reunidas, gente, eu choro de emoção de ver as pessoas reunidas, as pessoas evoluindo, as pessoas avançando na dinâmica. Eu fico muito feliz, eu fico muito emocionada. Então, jamais você vai me ver desencorajando você nessa dinâmica, porque não faz parte do meu trabalho. Então, eu faço minhas orações para ser um canal de verdade para a espiritualidade para você, que eu estou atendendo, né? Não é do meu interesse te convencer que uma coisa tem que ser de um jeito X ou Y. Agora, tem uma coisa interessante que eu queria falar para vocês aqui, peraí. Eu estou com vontade de apagar uma conversa com o meu gêmeo, porque ele estava mal e simplesmente sumiu. Não deixando. Peraí, simplesmente sumiu, não deixando. Calma aí. Eu cuidar dele. Achei isso um absurdo. Ela achou um absurdo não poder cuidar, ele não deixar. Agora criei consciência disso, que esses tempos atrás eu estava tão mal e não estava me deixando ser cuidada, nem cuidar da minha criança interior. Olha só, não é mesmo? Espelhamento aí. Acho que estou entrando nessa fase do amor incondicional, isso é maravilhoso. Nem ciúmes eu tenho mais, e eu sei que o único que vai fazer ela evoluir espiritualmente sou eu, isso me passa uma tranquilidade enorme. Então, eu percebo que nas dinâmicas a gente passa por fases de maneiras diferentes. Por muitos momentos na minha dinâmica, eu vibrei muito no amor incondicional. Muito, muito mesmo. De assim, ciúme é uma coisa que eu já não costumo ter. E aí eu tinha muita tranquilidade, segurança, uma coisa assim. Mas ultimamente está vindo uns espelhamentos para olhar para essas questões, né?
de questões ancestrais, como a gente está trazendo aqui. Gente, se eu fosse... Tem um esqueminha que eu fiz uma vez, que mostrava situações de ancestrais meus, com riqueza de detalhes em relação a o que foi vivido em gerações passadas, o que foi vivido na dinâmica dos meus pais, o que foi vivido por mim e o que está sendo vivido pela minha chama gêmea. É assustador. É com riqueza de detalhes de, assim, datas de nascimento das pessoas iguais, gerações após geração. Um negócio, assim, sério, é absurdo. E, então, assim, é muito gritante isso na minha dinâmica, né? Mas eu tive uma fase muito, assim, de amor incondicional, muito, 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 muito. Mas agora os espelhamentos estão vindo de um jeito muito pesados, que me obrigam a, pô, já estar trabalhando com dinâmica de chama gêmea e atendendo chamas gêmeas e tendo no meu coração a convicção de que eu torço muito pelas uniões, eu percebo que a vida está me pressionando, né? Tipo assim, você vai. E às vezes, gente, a minha crise no ego tá tão assim nas alturas que eu penso, eu não quero mais trabalhar com isso, eu não quero mais fazer isso, eu não quero, uma criança chorando, eu não quero mais. Mas aí depois passa, porque depois que a compreensão vem, que vem o entendimento, a chave vira, assim, tudo bem, e tá tudo bem. Nesse exato momento, tá tudo certo, eu tô tranquila. Mas quem é um amigo próximo meu conversando comigo ontem, sabe o quanto eu tava mal, cansada, sabe? Mas assim, chega na hora de atender, a hora de atender é a hora de atender. Tá tudo certo. Mas hoje não. Hoje, como é uma sessão coletiva, eu pedi muito para a espiritualidade, assim, me ajuda a entender o que é que eu não estou conseguindo enxergar. Então, antes de fazer a mesa da Mestra Rovena, eu já estava bem. Para fazer a mesa, para poder me preparar para atender as pessoas que eu atendi hoje mais cedo, né? E agora estar aqui com vocês. Mas dizer que, nossa, tem sido a coisa mais fácil do mundo, não tem sido, gente. Não vou mentir para vocês. Então, para vocês que às vezes acham que só vocês passam por situações, né, pelo perrengue na dinâmica, não é. As pessoas que estão aqui trazendo as mensagens, muitos de nós temos os nossos próprios processos também, não vou falar por todo mundo, né? Mas acredito que a maioria que está aqui à frente tem os próprios processos para lidar. E eu sou muito aberta para falar esse tipo de coisa para vocês. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar. Tinha uma coisa que eu queria falar e eu esqueci. Eu ia falar, aí mudei do assunto. Deixa eu ver se eu olhando no chat aqui, eu lembro. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu vou lembrar. Mas era isso, era essa questão, no final das contas, eu estava querendo trazer essa questão sobre o amor incondicional. O rumo é esse. A saída é essa, sempre, sempre. Não olhe para a sua chama gêmea como se fosse uma pessoa que está ali querendo atacar você, que não, gente, não, é muito desgastante olhar assim. É muito desgastante, muito difícil, muito pesado. Olhe para essa pessoa como alguém que faz o que faz para forçar você a olhar para o que você tem que olhar e liberar. Mesmo que, se você não está olhando desse ponto de vista dos padrões, né, familiares, mesmo que seja para olhar onde que eu ainda o meu amor incondicional ainda não alcançou. Não é mesmo? Porque às vezes é isso. Às vezes você olha assim, onde que esse amor incondicional ainda não está alcançando? Se eu estou com essa raiva, se eu estou com esse ranço, se eu estou com esse ressentimento dessas pessoas aqui envolvidas, onde que meu amor incondicional ainda não alcançou? Hoje, peraí, olhar ele como um parceiro de ascensão, exatamente, que está ali para te mostrar as questões. Vai fazer coisas que vão machucar, vai fazer coisas que vão machucar, mas isso é para você fazer uma limpeza. A gente está passando por um processo de depuração muito forte, muito forte, muito forte. Não tem como, a gente não está tendo escolha a não ser passar por esse processo de depuração, em direção a vibrar nesse amor incondicional e ajudar outras pessoas. Esse planeta é assim, ou a gente passa por isso, ou a gente não vai aguentar. Olha o que a gente faz com esse planeta, pelo amor de Deus. Olha o que as nossas faltas fazem com esse planeta. Ou vocês, as coisas não estão separadas, pessoal. Antes de trabalhar com terapia holística, eu trabalhava como professora universitária de filosofia, né? E uma das coisas que eu sempre gostei de trabalhar em filosofia são questões sociais. Então, assim, nada está separado. Olhar para uma questão social, por exemplo, para a maneira como nosso sistema funciona e a maneira como a gente tem desperdícios na maneira como a gente
interage com o mundo, com os produtos. Isso tudo fala também sobre as nossas faltas. Fala também sobre as nossas faltas. Aquela falta de pai, de mãe, que a gente tem quando é criança, aquilo ali, na sua idade adulta, pode ser transferido por um padrão de um comportamento compulsivo, por compras, por comida, para tentar suprir um vazio através daquele comportamento que, no final das contas, não é suprido. E através desse amor incondicional que você vai se conectar com a fonte, se conectar consigo mesmo, se conectar com o mundo, aí esses padrões tendem a diminuir. Porque você já não tem tanta necessidade de tentar preencher esse buraco com esse consumo. Aqui. Na cara não, Débora, estragou o velório, também na orelha. Ainda bem que foi só na orelha. Imagina se fosse no nariz. Tá vendo? Mas quem não passa por isso, gente? Quem não passa por isso? Quem não tenta preencher os vazios com algum hábito de consumo? Gente, eu estudei no meu mestrado, na psicologia, eu estudei os comportamentos de consumo dos seres humanos e a relação dos seres humanos com as tecnologias, principalmente as crianças. Mas para trabalhar com crianças, né, e ir para criança, se analisa todo o contexto geral do ser humano se relacionando com o consumo e com as tecnologias. E é o que a gente faz o tempo todo. A gente tenta criar todo um cenário, todo esse cenário que está aqui para vocês é uma tentativa do meu ego de tentar me colocar como especial de alguma forma aqui. Mas tudo isso aqui foi uma tentativa de preencher também os meus vazios. E eu não estou trazendo isso de um lugar de, ai, nossa, como ela é pura, olha, ela sabe tanto sobre ela mesma. Não, estou falando exatamente do lugar de vulnerabilidade, de que também tem os meus vazios, também tem as minhas questões. Todos nós, né? Quer dizer, a maioria de nós temos. Já tem pessoas que estão muito mais evoluídas em relação a isso. Mas eu sinto que eu ainda preciso evoluir um tanto mais. Mas tá tudo bem que a gente está no processo, não é verdade? Mas temos, gente, temos os vazios sim, temos as dores sim, e a gente vai preenchendo isso com essa conexão com a fonte, vai preenchendo isso com a nossa conexão, com esse amor próprio por nós mesmos, em primeiro lugar, depois a fonte, né? Depois isso vai para a interação com o nosso gêmeo, transborda ali, vai para todas as pessoas ao nosso redor. A gente para de julgar tanto as pessoas, porque quando a gente, veja, que a gente acabou de falar, né? Hoje a gente já falou isso. Se eu julgo os meus pais e eu repito esse padrão, que direito eu tenho de julgar o coleguinha? Porque eu, a Débora, no auge dos seus 21 anos, sábia, com toda a sabedoria que vocês possam imaginar, dizia, eu jamais faria tal coisa num relacionamento. Estava lá fazendo 3 anos depois. Jamais eu faria. Por quê? Porque estava apontando o dedo na cara dos meus ancestrais. Um dedinho apontado para os meus ancestrais, 4 dedinhos apontados para mim. 4 não, 3, a Débora, tem 2 que estão aqui para lá. Então, 3 dedinhos aqui apontados para mim, tá vendo? Mas ainda é mais para mim do que para os outros. Aponto lá, vem para cá também. Aí o que acontece? Não olhava para mim e para o fato de que eu também sou um ser humano, que também passo pelas questões. Estava lá apontando para o outro. Sem amor incondicional nenhum, sem compaixão nenhuma. Uma coisa que a gente. Nossa sociedade, gente, é assustador. A gente está numa bolha aqui. Se essa bolha fura, gente, é assustador quando você vai ver pessoas fora da bolha das chamas gêmeas falando sobre as chamas gêmeas. É assustador. Isso tudo é como se isso aqui fosse uma grande seita que é usada para justificar situações de relacionamento extraconjugais, de situações de relacionamento, né? Dependência emocional. Ninguém sabe o que a gente passa. Né? O que a gente... Esse povo que fala essas coisas não sabe o tanto de coisa que a gente tem que passar. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, cidadã, né? É tanto da meditação, é tanto do amor incondicional, é tanto da liberação, é tanto do perdão, é tanto do coisa. Quer dizer, mas aí essa pessoa, ela vê com o olhar raso dela. Mas tudo bem, porque também se a gente vai olhar para essa pessoa e vai julgar essa pessoa, já entrou no julgamento de novo.
Também não é o coisa. Espelhamos a ancestralidade do gêmeo também. Podemos espelhar a ancestralidade do gêmeo também, sim, já vi isso acontecer em sessão. Já vi acontecer em sessão no espelho mágico, a gente chegar, né, foi fazer o espelho mágico, e ao invés de olhar para a ancestralidade da pessoa que eu estava atendendo, a gente olhou para a ancestralidade do gêmeo, porque fazia com que o gêmeo ficasse preso em determinados comportamentos ali que refletiam na pessoa que eu estava atendendo, e aí aquilo era limpo e resolvido e liberado. Isso aconteceu na sessão de espelho mágico, mas já havia acontecido em sessão lumiar também, recentemente, inclusive. Pode acontecer, sim. Pode acontecer. Só a quantidade de sonhos já perdi até a cor. Opa, um relacionamento tóxico. Exatamente, tudo que a gente passa. Ai, que delícia, né? Deixa eu escolher. Até parece que a gente olha para isso que a gente está passando aqui e diz, ai, que delícia. A parte bonita, gente, é a parte bonita. Vou deixar meu amor incondicional para todos vocês. Amo todos. Pois é, a parte bonita é a parte bonita. Qual é a parte bonita? Do amor incondicional, essa parte da purificação, essa parte de contato com a fonte, da elevação espiritual, de conexão com os nossos anjos, guias, mentores, de percepções extrasensoriais aqui, que você vai adquirindo ao longo do processo, né, abrindo as suas percepções. Isso aí, lindo, mas tem que lidar com as nossas feridas, com o nosso ego, com o nosso medo, com a nossa resistência. Ah, meu amigo, isso aí não é para todo mundo, não. Aí esse pessoal que vem e julga lá nos comentários, eles não têm noção do que a gente passa, do que quem está levando isso aqui a sério passa. E a gente está levando isso aqui a sério. A gente está levando isso aqui a sério. Eu sei que vocês estão levando isso aqui a sério. Quem está me assistindo isso aqui, a maioria das pessoas está levando isso aqui a sério. Então, aí o que eu quero dizer para vocês hoje, né? Depois de tanto que eu falei dos padrões familiares, eu quero dizer para vocês hoje que não tentem espelhar o que acontece comigo, eu não vou ser uma referência para todo mundo. O que acontece comigo é com o que acontece com você. Não é porque na minha dinâmica eu tenho que olhar tanto para essas questões de padrões familiares que na sua vai ser exatamente igualzinho à minha dinâmica, tá? Às vezes, eu conheço pessoas, eu atendo pessoas, que não sei se é porque já fizeram muito isso antes, mas que praticamente toda a sessão são processos de cura multidimensional. E assim, tirando chips, implantes, artefatos, fazendo limpeza no campo do gêmeo, tirando várias coisas. Teve uns dias aí, umas semanas que eu atendi também, que era muita coisa assim acontecendo no campo do gêmeo, muita. Então, assim, tem pessoas que estão semana após semana isso acontecendo. Tem pessoas que estão semana após semana olhando para questões sistêmicas. Não tentem definir o que acontece na dinâmica de outra pessoa com o que acontece na sua dinâmica. Porque eu conheço pessoas que passam pela dinâmica até mesmo sem ter tanta consciência e sem fazer o que a gente faz aqui, né? É mais sofrido, é bem mais sofrido, mas a pessoa está lá atravessando. Ela já ouviu falar sobre dinâmica, mas ela está lá atravessando, passando pelo perrengue, dando conta do sofrimento, tentando se harmonizar ali com a chama gêmea e indo, né? Então, assim, não tente definir um padrão de como acontece esse processo de cura, porque não vale a pena. É muito diferente, gente, é muito diferente. Tem gente que já se relacionou com a chama gêmea, tem gente que nunca se relacionou com a chama gêmea, tem gente que só viu a chama gêmea uma vez na vida, já vi de tudo. Então, não tentem. Eu estava numa sessão de constelação familiar e acabei constelando meu gêmeo com a mãe dele, olha só. Foi uma loucura, porque tive consciência disso quando voltei. Então, ó, acontece. Pode acontecer, tá? Gente, é uma coisa só. É uma coisa só. Eu, muito engraçado. Uma vez eu estava vendo uma história, eu nem conhecia a minha chama gêmea, tá? Eu não conhecia a minha chama gêmea. Aí eu vi uma história que apareceu uma foto da minha chama gêmea. Eu vi assim, nossa, essa pessoa é a pessoa tal? Aí a pessoa respondeu assim, a pessoa do story, por quê? Aí eu, nada, perguntei se essa pessoa aí tem tal tipo de relação com você. Por quê? Não foi nada. Porque assim, nem conhecia a minha chama gêmea. E aí eu conheci outras pessoas da família da minha chama gêmea, até conhecer a minha chama gêmea. Então, não conhecia a minha chama gêmea primeiro. Então, eu tive uma proximidade com pessoas da família da minha chama gêmea, anterior a conhecer ele, muito maior do que quando eu tive com ele. Com ele, eu mal tive um contato, mas com pessoas da família eu tive uma proximidade muito maior. Não é muito doido isso, né? Aconteceu isso comigo. Então não tem padrão, gente. A gente não tem como saber quais são os padrões. Não tem. Acontece de tudo nessa dinâmica. Não tentem definir isso. A saída é sempre o amor incondicional.
Se você consegue fazer isso sozinho, entrar no amor incondicional sozinho, fazer essas purificações, fazer suas meditações, não entrar no ego, e isso sozinho, mantém, o caminho é esse mesmo. Se você não consegue, precisa de ajuda, peça ajuda, não precisa ser comigo, vá atrás de pessoas que você se identifica, que você sente, né, que a sua energia ressoa com a energia da pessoa, sejam sessões coletivas, sejam sessões individuais. Vocês já assistiram outros vídeos meus, então vocês devem saber como que funciona as sessões coletivas aqui. É R$ 80 por sessão, você pode falar com a minha assistente, o contato dela está aqui embaixo. Tem a sessão de espelho mágico, aí tem um link explicando tudo direitinho, tem depoimentos, tem tudo. Eu tenho os valores lá também, eu sugiro que quem se interessa por esse nome, espelho mágico, sente de fazer, dá uma olhadinha no site também. Então, é isso, certo? Tudo isso para dizer para vocês que estamos no processo, vocês estão no processo, eu também estou no processo, não escapo de passar pelas minhas questões. A gente ainda vai ter na semana que vem um encontro no mês de outubro, para quem fez o pacote de sessões coletivas no mês de outubro. A gente vai ter a sessão que vai falar da integração ali dos elementos, dos 4 elementos. E aí a gente vai falar dos 4 elementos, a gente vai falar da relação dos 4 elementos com a nossa energia, o campo físico, mental, emocional e espiritual, a importância que a gente tem de trabalhar a sintonia entre esses aspectos para que a gente consiga evoluir na nossa dinâmica, porque isso faz parte de um processo de purificação mesmo, espiritual e do nosso corpo, e que às vezes a gente tem dificuldade de entrar nisso. Também vou falar das minhas dificuldades para vocês, porque também não estou com tudo isso resolvido ainda, mas estou no processo. Então, a gente vai falar sobre isso, que vai cair exatamente no Dia das Bruxas, que é no dia 31 de outubro. Se você está assistindo esse vídeo e quer participar, e é antes do dia 31 de outubro de 2024, você pode entrar aqui em contato com a minha assistente e pedir para participar, R$ 80 por sessão. Deixa eu ver o que mais. Avisos dados. Eu acho que é isso, gente. Vou fechar aqui a gravação. Beijo para todo mundo que assistiu até o final. E para quem vai ficar aqui comigo, eu vou já sair da gravação aqui. Beijo para vocês. Espera aí.